Nós vamos tocando. Um bom dia a todos. Às 9h07 do dia 30 de novembro de 2022, declaro abertos os trabalhos da 44ª sessão semanal do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores, até o momento, José Gabriel, Marcos Leitão e Rita Leme. Deliberação de atos de sessões anteriores. Está em discussão a ata da 43ª sessão semanal desta comissão, realizada em 30 de novembro de 2022. Coloco em discussão, ninguém querendo se manifestar, está em votação, está aprovado por 3 votos favoráveis. Temos 2 assuntos a ser tratados na nossa comissão. Um é referente às autoescolas e habilitação de pessoas com deficiência auditiva. Nós vamos esperar uns 5 minutinhos aí, para ver se chega mais alguém referente à autoescola, algum proprietário. Enquanto isso, vamos passar a 20ª audiência pública. Realização da audiência pública para debate com a população, com os interessados, sobre o projeto de emenda à Lei Orgânica número 3/2022 do Executivo Municipal, que altera a redação do parágrafo único do artigo 109 da Lei Orgânica do Município de Bragança Paulista. Eu informo que também aqui, enquanto está passando a lista de presença, chegou, encontra-se aqui no plenário Roberto Delcoro, perdão, Delcor. Malu Silva, professora e tradutora de intérprete. Michele Oliveira Santos, diretora de ensino da Autoescola do Tico. Sérgio Fagundes, secretário municipal de Educação em Exercício. Ariovaldo Correia, diretor de ensino da Autoescola Unitran. E também Mauro Garcia, secretário de Assuntos Parlamentares. Com relação à audiência pública, damos início, então. Eu quero passar de imediato audiência pública. Registramos a presença da vereadora Camila Marino, da Saúde. A proposta de emenda à Lei Orgânica do Município número 3 altera a redação do parágrafo único do artigo 109 da Lei Orgânica do Município de Bragança Paulista. A mesa da Câmara faz saber que a Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista aprovou e ela promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica do Município. O parágrafo único do artigo 109 da Lei Orgânica do Município de Bragança Paulista passa a vigorar com a seguinte redação. Fica permitida a contratação por prazo determinado pelo período máximo de 2 anos para os empregos da área médica e da área da educação, quando não houver possibilidade através de concurso público. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Assina o prefeito municipal, professor Amaury Sodré. Eu quero passar, então, ao Sérgio, para que fale um pouco da área da educação, que acho que é a mais interessada aí, com relação, nós sabemos, à falta de professores que temos na rede. Então, eu passo a palavra ao senhor secretário municipal em exercício. Bom dia. Bom dia. Presidente José Gabriel. Bom dia, demais vereadores, Marcos Leitão, a Camila, a Camila Ritinha, bom dia a todos os presentes, participantes, bom dia a quem está assistindo, online essa reunião, essa audiência. Antes de tudo, presidente, eu queria informar que nós não temos falta de professor, Nós temos professores afastados para algumas funções, e a Prefeitura de Bragança Paulista já contrata professores de forma temporária, porque já tem permissão pela Constituição Federal e também já está previsto na Lei Orgânica a contratação de forma temporária. Em qual objetivo? Para que esse professor contratado de forma temporária eventualmente substitua um professor de carreira. Então, é bom deixar claro que esses professores temporários não são regra, não são uma contratação via de regra para ser colocado em uma sala que não tem professor.
São professores que são contratados temporariamente para substituir professor afastado. Então, existe professor, nós temos mais professores, inclusive, do que salas de aula. Nós já temos mais professores do que sala de aula. Então, só que esses professores, muitos se afastam ou por licença saúde ou para outras funções. Supervisão, coordenação, que nós temos professores... Readaptação. Nós temos mais de 100 professores em processo de readaptação que podem voltar para a sala de aula. Então, até mesmo perante o Tribunal de Contas, é complicado a gente concursar um professor para assumir essa sala que um outro professor pode voltar a qualquer momento. Então, a gente tem uma... Então, assim, essas contratações temporárias que são feitas pela Prefeitura até o momento para 6 meses, não houvemos nenhum apontamento do Tribunal de Contas rejeitando as contas por motivo de professor contratado temporariamente. Tá? Porque a gente está cumprindo a legalidade, não é regra. É justamente para substituir, tá, esses professores que estão afastados. Okay? Isso é importante deixar claro, porque pode ser que a população pense que, olha, a secretaria não tem professor e eles estão contratando por processo seletivo. Não. Esses professores justamente é para cumprir a legislação e a determinação do Tribunal de Contas, que a gente não está colocando gente dobrada concursada efetiva. Então, seria só para aumentar o tempo, de 6 meses para 2 anos. Alô? Acho que eu apertei o botão sem querer. Seria para aumentar, então, tá? Esclarecendo essa situação de que nós temos os professores, mas que é necessário... Desligou sozinho. Alô? É necessário essa contratação para substituição, tá? Nós temos os motivos do porquê que a gente está querendo regulamentar de 6 meses para 2 anos. Tá? O principal motivo que eu trouxe aqui é que a questão do rompimento que a gente tem do trabalho do professor no meio do ano. Isso aconteceu em 2022, foi um transtorno muito grande para a rede municipal de educação, porque nós contratamos, por exemplo, o professor em fevereiro, começar com a turma. Chega em junho, julho, a prefeitura tem que demitir. Contratamos o professor em março, chega lá em agosto, a prefeitura tem que demitir, e depois que ela demite, ela tem que chamar um outro professor do processo seletivo, aguardar para ver se o professor vai assumir, não assume, desiste, tem que chamar outro. E nesse meio tempo, a gente tem que colocar um profissional que está afastado da sala para assumir uma função, e ele não pode exercer essa função porque ele tem que ele vai para a sala, a gente fica desfalcado em um lugar e para cobrir o outro, porque não pode deixar o aluno sem aula. Então, nenhum aluno ficou sem aula, os coordenadores, diretores até de escola, supervisores, tiveram que entrar em sala devido a este problema. Então, quer dizer, a gente perdeu capacidade de organização, porque os professores esses professores afastados para outras funções que são importantes para o funcionamento da rede municipal de educação, foram obrigados a entrar em sala de aula para que o aluno não fique sem professor. Porém, olha o prejuízo para esses alunos, de qualquer forma. Vínculo, né? A gente não é a forma ideal, porque os alunos tiveram 3, 4, 5 professores que passaram na sala durante o ano. Isso é muito sério, né? Então, por isso, essa proposta de alteração para 2 anos. Porque a gente tem esse problema na contratação de professores, inclusive para um tempo menor, né, 6 meses ou até 1 ano, os professores não se interessam em assumir, porque ele prestou um concurso, ou ele tem outras cidades vizinhas que fazem o processo seletivo já por 2 anos, e ele está sendo para ser chamado ali, então ele não aceita. Tanto que, dos professores que foram convocados para assumir, 1/3 assumiu. 180 professores de infantil foram convocados, 60 assumiram. 200 professores de ensino fundamental foram convocados, menos de 70 assumiram. Sim. Então, a gente tem, além de uma baixa adesão já no processo seletivo, uma adesão ainda menor na hora de assumir. Então, a gente corre o risco de ter um problema ainda mais agravado se a gente não alterar essa legislação para o ano 2023. Né? Porque a gente vai continuar nessa problemática. A gente não pode concursar, porque aí a gente está incorrendo numa falha também de concursar alguém para uma sala que já tem professor. Né? Então, a gente precisa ter esse problema. E qual que é o grande problema?
é que o vínculo afetivo leva certo tempo para se consolidar. A Rita sabe muito bem que é professora, né, entre professor e aluno. Então, para que o professor conheça seu aluno e o aluno sinta que o professor é uma referência para ele. Então, o professor fica 6 meses, criou um vínculo, ele vai ter que sair. Os alunos choram, o professor chora também. E é ruim. Aí chega alguém que, olha, não deu tempo de contratar porque a pessoa desistiu, vai ter que chamar outra, tem exame médico. Fica alguém que vai ficar 1 mês. Eles começam a pegar um vínculo com essa pessoa, ela sai também. Imagine com a criança especial também. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. É pior, é 100 vezes pior. Então, assim, por que 2 anos? O professor é contratado em setembro. Ele vai ser contratado para ficar só até o final do ano? Ele não fica. E acontece de um professor ter que se afastar por algum motivo em setembro, em outubro, né? Então, por isso, os 2 anos. O professor pode começar no segundo semestre desse ano e ele tem a possibilidade de ficar no ano seguinte, porque nós temos essa demanda de professores afastados e que tem sala de aula. Então, essa é a grande necessidade da Secretaria de Educação, para que não se rompa esse vínculo afetivo, né, que o professor precisa conhecer as dificuldades dos seus alunos, para que possa planejar as ações didáticas que atendam às necessidades de aprendizagem. E no processo de alfabetização também, a criança leva no mínimo 12 meses e no máximo 24 meses para que possa aprender a ler e compreender o que lê. Imagina uma troca de professor constante nessa sala. A gente está tendo prejuízos muito grandes para a aprendizagem. É importante destacar que a aprendizagem ocorre de forma contínua e que a criança precisa sentir-se segura e confiante de que é capaz de aprender. E esse processo ocorre diante do vínculo afetivo construído com o professor. Então, a nossa grande necessidade que a gente pede para que os vereadores entendam, eu acredito que entendem, inclusive é um pedido da sociedade, né? As pessoas estão pedindo, a comunidade está pedindo, olha, a gente precisa do professor efetivo na sala o ano inteiro, né? Seja ele professor da sala ou alguém que substitua o ano inteiro, que tenha essa continuidade, e não que seja uma troca constante e esse prejuízo que está tendo, que, claro, o prefeito está obedecendo a determinação legal, ele não iria contratar alguém por mais do que 6 meses, porque a lei não permite no momento. Mas, por isso, esse pedido de alteração da lei. Perfeito. Só uma dúvida, a forma de contratação continuará sendo por processo seletivo? Para substituição. É. Processo seletivo. Tá. E caso falte professor em sala, concurso público. Tá? O concurso público é a regra. Concurso público é a regra. Projeto é uma exceção. O processo seletivo é exceção. É para casos de que tem professor na sala e eu preciso de professor para substituir. Então, a gente não efetiva esse professor. Ele vem, substitui, quando o professor volta para a sala, ele não tem o vínculo com a prefeitura. Não fica adido, não fica uma pessoa sem a função concursada, porque se concursar, ele se torna efetivo. Então, tem essa exceção para os casos necessários. Hoje nós temos em torno de 50 professores em processo seletivo e o número será por volta desse. A quantidade de professores será em torno, quando necessário, de aí até uns 50 professores para assumir salas de professores afastados. Perfeito. Quero perguntar aos vereadores se tem alguma dúvida. Está bem esclarecido. É algo que já acontece, né, dentro da legalidade, então não vejo problema. Registramos a presença do vereador Sidney Guedes, líder do prefeito na Câmara. Seja bem-vindo. Esclarecido, vereadores? É? Com certeza. Então, queremos agradecer a presença do Sérgio aí, secretário municipal de Educação em Exercício, a presença também do Mauro Garcia na nossa comissão. E fiquem à vontade aí, nós passaremos, está realizada a audiência pública com relação ao Pelon, e passaremos agora ao segundo assunto, que é das autoescolas. Obrigado pela presença e fiquem à vontade aí. Tá? Obrigado. Então, mais uma vez, eu quero aqui agradecer a disponibilidade e a presença da Michele e do Ariovaldo nesse assunto a seguir, bem como também da Malu, do Roberto. Nós fizemos o convite a vocês, se quiserem até sentar mais próximo aqui, fiquem à vontade também onde acharem melhor. A vereadora Camila, há umas comissões atrás aí, trouxe o assunto da legislação com relação a uma atenção especial aos deficientes auditivos, né, vereadora?
Então, eu passo até a palavra à senhora, fique à vontade aí. A gente queria um bate-papo mesmo, uma conversa. Nós sabemos aí o empenho, principalmente da professora Malu, a militância nessa área, né? E desde quando, Malu? 2014. Então, eu passo a palavra aí também à vereadora Camila Marino, da Saúde. Bom dia a todos e a todas, pares, público que nos acompanha pela internet e público que está aqui presente. Gostaria de agradecer à Autoescola Tico pela presteza e ser tão solícitos ao nosso convite, estar participando aqui, a Malu, ao Roberto, o vereador Sidney. É um assunto de extrema relevância ao município, senhor Ariovaldo, pois nós chamamos 13 autoescolas e, infelizmente, não tivemos o feedback, né, de nem a metade. Então, isso me entristece, porque é um assunto muito importante, um assunto necessário, essencial para toda essa comunidade surda de Bragança Paulista, a qual hoje temos aqui a professora Malu, representando todos eles. Malu, se você puder, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância e sobre o trabalho que você já tem em parceria, né, que você me passou com eles, para que possamos dar continuidade e cobrar mais esse assunto e a falta dos intérpretes nas aulas. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. O que nós viemos hoje é tentar fazer com que realmente a legislação seja cumprida. O primeiro caso que nós acompanhamos em relação a uma surda que gostaria de tirar a CNH foi em 2014. A princípio, ainda não existia a legislação da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que foi criada em 2015, e o que nós conseguimos fazer naquele momento foi trabalhar apenas a parte de tradução e interpretação da prova escrita dela. Nada além disso. Nesse período, a prova foi filmada e depois enviada para Sumaré, onde as aulas práticas não aconteceram em Bragança, porque não havia nenhuma autoescola que ofertasse um instrutor que soubesse pelo menos Libras para que as aulas acontecessem aqui. Então, nesse período, o pai dessa aluna foi, durante todos os dias das aulas práticas, para Sumaré para fazer as provas lá. Então, já começou o primeiro entrave aí. Em 2016, 17, 18, 20 e 21, chegamos a um total de 24 surdos habilitados com CNH de carro e moto. Como é que aconteceu isso? O primeiro grupo foram 8 surdos que nos procuraram para tentar tirar a CNH. Então, nós conversamos com algumas autoescolas para poder explicar a situação da necessidade de cumprimento de lei. Algumas autoescolas, até por falta de informação, né, e formação, não entendiam a questão do como um surdo vai tirar uma habilitação. Nós ouvimos situações de fala de diretores do tipo: nós não temos carro adaptado para surdo. Gente, quem precisa de carro adaptado é um deficiente físico. Precisamos de uma habilitação especial enquanto escola para poder oferecer isso. Também não é preciso isso. E aí, conversando com uma aluna minha na época da faculdade, que é a Priscila, que era da Autoescola Tico na época, conversei sobre a situação e nós tivemos a possibilidade de conversar com o senhor Márcio. Explicamos a situação de como poderia acontecer e nós, na época, nos ofertamos o serviço de forma voluntária, sem cobrar pelo trabalho de acompanhar os surdos desde o processo inicial, formação teórica, prática e até a avaliação final. E aí encontramos a Unitran, e agradeço muito ao senhor Ari, pela sua equipe também, pelos profissionais que estão lá fornecendo a formação para as pessoas, de nos acolher de forma muito humanizada o trabalho de tradução durante as 45 horas, que são o curso teórico. Então, nesse processo, essa turma de 8 surdos inicial, nós fizemos desde o processo de estar indo ao poupa-tempo, fazer toda a parte de documentação, acompanhar no processo das aulas teóricas, depois, na prova final, quando é feito a parte, né, prática mesmo disso. O que nós pedimos é que, a partir do que a lei cobra de 2015 e também da lei do CONTRAN, que as autoescolas comecem a ter esse profissional. Não é o surdo que tem que pagar o intérprete para ter o serviço. São as instituições, no caso, as autoescolas. Por que nós fizemos de forma voluntária?
feliz ou infelizmente, todos os surdos que nós temos aqui em Bragança, ora foram meus alunos lá na educação infantil, hoje são adultos, ou porque se tornaram amigos, ou porque fazem parte da nossa comunidade surda. O vínculo afetivo é muito forte. E nós acompanhamos, né, boa parte desses surdos nas empresas. Então, a gente sabe exatamente o salário que eles ganham. E é injusto quererem cobrar do surdo o valor do trabalho do intérprete. Por essa situação que nós começamos a fazer voluntariamente. Como que aconteceu isso? Eu trabalho, o Roberto também trabalha, e quando nós fizemos o primeiro trabalho, nós tivemos que entrar em contato com 2 empresas na época. E vou citar nomes que eu não tenho problema nenhum com isso. A empresa Arco, de Bragança, e a Copenhague. Eram surdos que trabalhavam durante o dia, e nós só tínhamos disponibilidade para fazer esse trabalho de tradução no período da manhã. Então, nós entramos em contato com as empresas, explicamos toda a situação. Não existe nenhuma legislação que fale. A empresa tem que liberar o funcionário para fazer tal curso. Não tem. Mas, por nós já temos esse contato com as empresas e prestarmos serviços para eles liberaram os funcionários. Então, por exemplo, quem trabalhava na Copenhague ficava das 8 ao meio-dia fazendo o curso de formação e ia direto para o trabalho. Alguns funcionários da Arco trocaram o horário de trabalho ou pagaram essas horas depois. Foi assim que funcionou. Então, a gratificação nossa foi garantir o direito de ir e vir de surdos daqui. Teve surdos de outras cidades que vieram para cá, porque outras cidades também não têm isso. Então, a única coisa que nós queremos, a responsabilidade seja assumida, que as autoescolas realmente tenham esses profissionais e paguem por eles. Serão 24 pessoas. Isso me deixa muito feliz. Mas até quando a gente vai ficar no voluntariado? Não que ele não seja importante, mas as repartições têm que começar a cumprir as suas obrigações. É mais por essa questão. Garantia de direito. A lei está aqui. Ela precisa ser cumprida. Como é que as autoescolas vão fazer em relação a isso? E essa questão do mínimo de autoescolas comparecerem, vocês podem perceber o porquê. Mexe na questão financeira? Mexe. Mas eu não posso pagar por um direito que é meu. É garantia de direito, acessibilidade. A lei de acessibilidade no nosso país existe desde 2000. Aí veio a lei de Libras em 2002, e aí reafirmou a questão do direito do surdo à CNH pelo Código de Trânsito Brasileiro, e foi incentivado ainda pela LBI. Ela está aí, gente. Então, é questão de cumprir leis. Apenas isso. Eu queria só 2 informações da Malu. Não sei se a senhora teria os dados. Quantos deficientes auditivos nós temos em Bragança e os profissionais? Porque eu observo assim, a Rita está mais próxima, eu vejo uma escassez também de profissionais. Não sei se é impressão minha, uma dificuldade até da gente, né, encontrar esses profissionais, porque são pessoas muito específicas mesmo, dedicadas, que nem a senhora, já conheço um pouco do trabalho da senhora, tudo, mas eu não vejo muitos profissionais, né, assim, no mercado. Não sei se a senhora teria esses dados. Se não tiver também, fique à vontade. Não, tenho sim. A gente, quando está na área, acaba tendo as informações pela vivência, né? Em relação à questão dos surdos, nós temos conosco, cadastrado conosco, cerca de 50 surdos. Que é a associação, né? Da associação. Das várias idades, sim. Desde criança até idoso. Tá. Né? Lógico que deve ter mais pessoas. Nós não tem ainda esse cadastro, essa pesquisa para saber quantos surdos tem no nível de município de Bragança Paulista. Na questão da formação de professores, hoje, principalmente na área da educação, a gente tem algumas nomenclaturas que a gente utiliza para as pessoas que trabalham com crianças surdas, ou adultos, ou adolescentes, que é o professor interlocutor de Libras, tá? Que é uma resolução estadual de 2009, quando criou o cargo de interlocutor, exatamente pela falta de tradutores, pela legislação, para atuar nas escolas. Então, hoje, na rede estadual, começou em 2009 o cargo de professor interlocutor de Libras, graças à questão de um processo que 3 mães entraram contra a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para que os surdos que saíram da prefeitura fossem atuar na rede estadual e tivesse profissional. Então, começou pelo mandato de segurança, 2 mães de Bragança Paulista e uma de Várzea Paulista. Em 2010,
um grupo de mães de Itatiba entraram com o processo também, e, a partir daí, começou-se a intensificar a necessidade desses profissionais. A princípio, o que eles cobravam para que o professor pudesse atuar em sala de aula? Que um profissional tivesse um curso de 120 horas de Libras. Imagine. É a resolução, certo? Criou a resolução. O que o Decreto Federal de 2005 fala do que é a formação de um tradutor? A lei federal fala que, para você ser um tradutor, ou você tem que ter uma faculdade de letras libras, ou uma pós-graduação em tradução e interpretação, ou a certificação do ProLibras, que é feita pelo MEC, e aí vem a questão das 120 horas. Então, existe um elencamento... Seria um complemento, né? Exatamente. Exatamente. Então, desde a questão da formação pelo Letras Libras até o curso 120 horas, seriam os critérios para que a pessoa se tornasse tradutor e intérprete. Devido à escassez de profissionais, o que validou foi 120 horas. Garante que o profissional com essa formação, com essa certificação, seja fluente em língua de sinais? Imagina. Não. Como que eu, com 120 horas, vou entrar numa rede estadual, por exemplo, lá no ensino médio, e está tendo uma aula de química? Como que eu vou trabalhar a tabela periódica em Libras, sendo que eu tenho 120 horas? E um curso de 120 horas de Libras é para comunicação no dia a dia, não para tornar um tradutor e intérprete. E aí, logicamente, que com o avanço da educação, principalmente na área de formação, hoje tem muitos cursos em EAD. Letras Libras, pós-graduação em Libras, em tradução e interpretação, e também tem os presenciais. Não, de 30 horas para o dia a dia. Simples, 30 horas. Desde 2019 eu faço trabalho voluntário na UAB. Inclusive, eu fiz com a Malu, mas é muito complicado, Sim. né, Malu? Quando eu falo de tradução, é você realmente ter uma fluência numa língua. Seja uma língua oral, inglês, francês, alemão, o que for. Quando a gente fala de língua de sinais, é uma outra realidade. É uma língua que você aprende visualmente. A tua comunicação está aqui nas tuas mãos. Não está na fala. E aí eu venho trazendo um outro encarte dentro da questão da educação, que eu fiz uma pesquisa no mestrado voltado a isso. Então, eu trago exatamente o histórico de formação e atuação dos professores, rede municipal e rede estadual, mostrando que existe um esforço muito grande dessas pessoas que estão em sala de aula, mas que não é o suficiente para que esse surdo realmente saia alfabetizado e letrado. Eu estou falando lá da educação infantil até o ensino médio. Então, boa parte dos surdos saem das escolas, vão para o mercado de trabalho, e nós estamos lá também naquela vertente do trabalho, com uma certificação de ensino médio, porém, não sabem ler, não sabem escrever. Ou seja, vão passar a vida inteira numa linha de produção. Quando, voltando ao nosso tema, que é agora a questão da CNH, a maioria dos nossos surdos, e não é de Bragança, é a nível nacional, não sabem ler e escrever. A maioria. Então, qual que é o único meio de comunicação? Libras. Então, eu não posso dar uma prova escrita em português para ele responder. Por isso que as provas da turma de 2018, de surdos, foi feita em Libras. O pessoal de São Paulo, arrumou intérprete, foram lá poupa tempo e fizeram a prova em Libras. É direito deles. Não dá para cobrar o português. A não ser que esse surdo realmente seja alfabetizado e letrado, que ele consiga fazer essa leitura e responder. Mas é um direito dele, garantia Libras como primeira língua, língua portuguesa como segunda língua. Então, falando dessa questão da escassez, existe. Ah, mas tem professor que trabalha na rede estadual como interlocutor? Tem professor na rede municipal que trabalha como interlocutor? Qual que é a problemática desses professores? Isso foram 19 professores que eu fiz a pesquisa. Eles estão no nível intermediário de Libras. Professores com 2 anos, professores com 11 anos de atuação e ainda são nível intermediário. Para você ser fluente numa língua, você tem que mergulhar nesse mundo e praticar. Libras é todo dia, ela tem que fazer parte da sua rotina. Então, também vale a questão do esforço particular. O quanto eu quero ser intérprete? Em que área eu quero atuar? Quando veio a questão dos SUS para trabalhar de escola, nós não sabíamos os sinais específicos da legislação de meio ambiente, de mecânica. Nós tivemos que buscar formação para poder atender esse primeiro grupo de surdos. A gente trabalha na área da aviação civil. A mesma coisa, buscar formação. Então, tem um lado que o sistema, e aí vem a questão também, que o sistema não oferece formação continuada aos seus professores.
Quem quer realmente se especializar e se aprofundar na língua, busca a formação por si só. Então, são esses pontos. Tem muita coisa para falar, mas eu sei que o tempo é curto. Não, assim, com relação aos profissionais de Bragança, a senhora me falou que são 19, é isso? Na pesquisa que eu fiz, que foram 3 escolas da rede municipal e uma da rede estadual. 19. Deve ter mais profissionais, mas foram esses que eu atuei no Não, eu tô perguntando assim, porque, se eu não me engano, são 14 autoescolas. São 14, né? 13, 14 aí. A gente fica até, assim, indisponível de cobrá-los, né, sendo que não tem profissionais. Por exemplo, tem 19, mas 19 aceitariam. Tem outras cargas horárias, tem outros serviços. Então, a gente estamos aqui, a Camila pode até falar melhor, a gente fica meio de mãos amarradas, né, Malu, na cobrança. As Ceilibras. Deixa eu só complementar. Não sei se eu me expressei direito, mas assim, né, não a gente pode até cobrar, conversar tudo, mas aonde eles vão procurar esses profissionais? Primeiro, não é só questão de procurar um profissional de Bragança. Pode procurar. O próprio Detran deve ter profissionais. A partir do momento que você coloca lá um edital, vão aparecer profissionais. Eu preciso fazer alguma coisa para que eles apareçam. Porque o que nós temos hoje são profissionais da área de educação, que estão em sala de aula. O profissional que está na educação, ele trabalha na interpretação na área jurídica, por exemplo? Se ele não tiver formação, ele não vai trabalhar. Se eu não tiver conhecimento de mecânica, eu não vou conseguir interpretar algo em mecânica. Então, não é a questão de Bragança não ter a quantidade necessária. É eu divulgar. Precisamos cadastrar profissionais, tradutores em teste para trabalhar no Centro de Formação de Condutores. Abre isso, não a nível municipal. Isso dá para resolver. Então, não é para nós ficarmos no nosso mundo Bragança Paulista. É a mesma coisa se você abrir um concurso público. Não vai ser para Bragança. Pessoas do Estado de São Paulo vão aparecer. Só que eu preciso fazer alguma divulgação. Até porque a nossa região tem muitas associações de surdos, né? Amparo, nós temos uma, nós temos em Socorro. Toda a região tem, eu acredito, que tenha essa equipe seleta desses profissionais. Malu, eu acho que foi a nossa primeira tentativa, esse convite, né? Nada impondo, cobrando, porque eu acredito que a lei é sancionada, eu acredito que vai da consciência de cada um trabalhar direitinho, cumprindo toda a legislação, né? Como a questão de um estabelecimento que funcione sem alvará. Ele não vai prosperar tão longe. É a mesma coisa da legislação da LBI, a de 2015, enfim, a de 2002. Eu acredito que isso, primeiramente, é humanização, é acolhimento, é se colocar no lugar do próximo, é dar a essas pessoas o que é realmente de direito deles, né? Então, você pode contar comigo, com toda a nossa comissão aqui. Eu acredito que essa palavra cobrar, acho que não precisaria a gente partir para a cobrança se a gente tivesse tido essa adesão e essa preocupação desses empresários da nossa cidade, que eu acho que é um divisor de águas, eu acho que é muito importante eles terem demonstrado. Já que não demonstrou, então, a partir de agora, nós vamos cobrar, né? Primeiro foi feito um convite, eu assumo com você esse compromisso, eu e os meus colegas aqui, tenho certeza que também assumem comigo essa briga, essa batalha por toda a comunidade surda. Você pode contar comigo, nós já estamos vendo também, tratando outras coisas nível estadual, para que possamos também formar profissionais que não seja da comunidade surda, mas da questão de abordagem, da questão do tratar a essas pessoas em nossa cidade, em nossa região. Então, conte comigo. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença da Michele, do seu Ariovaldo. Também coloco o meu mandato à disposição de vocês para que vocês precisarem, tá? Eu estou à disposição, contem comigo. E obrigada aos meus pares também de ter aceitado e ter, junto comigo, feito todo esse trabalho e a assessoria dessa comissão. Em nome da Selma, também agradeço todo o trabalho que foi feito. Senhor presidente, eu sei que estou como convidado aqui na mesa, mas eu queria, pelo tempo que eu passei lá no Detran, trabalhando lá, eu quero fazer uma sugestão, parabenizar a Vossa Excelência pelo tema, trazer aqui a comissão, acho que é importante, fazer um convite
a superintendência do DETRAN da cidade de Campinas. Eu posso procurar o contato, passo para vocês. Acho que em janeiro ou fevereiro, quando a comissão voltar, a gente fazer o convite a eles. Daí eu creio que eles vão poder passar mais detalhes sobre isso aí. Eu lembro quando a Tico começou a fazer carta especial, foi a única que conseguiu se habilitar, porque também não depende somente da autoescola, depende um pouquinho também do DETRAN, poder estar abrindo espaço para isso. Essa história de Sumaré é gravíssimo, que não é de agora, inclusive acumula lá, é difícil você fazer agendamento, né? Desde quando eu passei lá, Vossa Excelência lembra, quando eu estive lá no DETRAN, quando ainda era no Lago do Taboão, era uma grande dificuldade. Então, eu faço essa sugestão e que vocês possam continuar com o mesmo tema, já em fevereiro. Eu acho que seria salutar, viu, vereador, a gente poder fazer esse convite e trazer. Eles já estiveram aqui nessa casa no mandato passado, tratando de outro assunto, e eu, com certeza, eles vão encaminhar alguém para cá para poder esclarecer esses assuntos e também abrir um espaço maior, né, para que as autoescolas também possam se interessar. Eu acho que quando eles vêm, eles conseguem agregar e o pessoal comparece mais até pelo chamado deles, né? E se Vossa Excelência permitir, eu posso colaborar com isso. Claro, Eu será bem-vinda a agradeço, sua ajuda. vereadora, a sua disponibilidade, gratuidade de nos ajudar, porque é o que eu falo. Isso é um trabalho de todos, né? Não é vaidade, não é eu, é nós, né? É o grupo, os 19 vereadores lutando por essa comunidade. Eu acredito que isso vai ser de grande valia e de grande relevância a essas pessoas. Muito obrigada. Agradeço. Eu queria perguntar ao Ari e à Michele se querem fazer alguma colocação. Vocês que estão mais no ramo, né, no dia a dia. Espera, mexe diretamente com esse tipo de só pessoas, vou pedir, né? Ari, para efeito de ata, que o senhor registre o nome e a autoescola, para que fique mais fácil para as meninas depois fazerem a ata. Já está com som aqui. Já. Tá. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Eu sou conhecido como professor Ari, meu nome é Ariovaldo, meu nome tanto quanto comprido, né? Todo mundo me chama de Ari. E eu sou diretor de ensino na Unitran, Centro de Formação de Condutores. E é bom que deixe esclarecido o detalhe de que a palavra autoescola, né, foi substituída por Centro de Formação de Condutores. Então, uma diferenciação. O Centro de Formação de Condutores A e o Centro de Formação de Condutores B. O que seria o A? Onde eu trabalho. Nós ministramos somente aulas práticas, ou melhor, aulas teóricas, em sala de aula. E o Centro de Formação de Condutores B, é onde a Michele trabalha, ela já vê o carro da autoescola, as aulas práticas para os alunos, né? Então, com relação às aulas práticas, às aulas teóricas onde eu trabalho, a Unitran fica localizada na Rua Santa Clara. Nós iniciamos com essa empresa lá na praça, né? E agora mudamos para a Rua Santa Clara. E os alunos que passam por lá são submetidos a 5 matérias para obter a sua carteira nacional de habilitação. Então, nós ministramos as matérias de legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente e cidadania e mecânica. Então, nós ministramos aulas para aqueles que buscam a carteira nacional de habilitação, a primeira CNH. Ministramos também aulas para aqueles que têm pontuação na carteira, que têm que fazer o curso de reciclagem. E para aqueles que exercem atividades profissionais, como motorista de ônibus, trabalham com ambulância, transporte de produtos perigosos, mototáxi. Essas pessoas, para exercerem essa profissão, têm que fazer um curso especial também, ministrado pelo DETRAN. E nós temos esse cadastro para ministrar esses cursos aí. Mas o assunto hoje aí é referente aos alunos deficientes auditivos. Eu tive o prazer de conhecer a Malu, o companheiro que está do lado. Estiveram na Unitran e acompanharam seus alunos por ocasião das aulas teóricas, né? E eu quero dizer também que é lei, está na resolução 558 de 2015, resolução do CONTRAN, as exigências para os candidatos à primeira habilitação, incluindo aí os deficientes auditivos. É uma pessoa normal, como uma outra qualquer,
necessitando apenas de um acompanhante como intérprete. E os 2 colegas que estão ali estiveram presentes na Unitran por ocasião dos alunos que foram lá fazer as aulas teóricas conosco. São 9 dias de curso, 45 horas, a carga horária total do curso. E, pelas normas do DETRAN, toda a autoescola entre aspas, que agora é Centro de Formação de Condutores, tem que ter um intérprete. E nós temos na Unitran um intérprete. Como a Michele também tem lá para as aulas práticas um intérprete em Libras. Por que na ocasião das aulas teóricas, a Malu esteve presente lá na Unitran, bem como colega? É Roberto, né? É Roberto. Porque os alunos, por ocasião da matrícula, eles comentaram conosco que já tinham um acompanhante como intérprete. Falei, então, ótimo para vocês, já estão acostumados, já conhecem. Então, nós estamos de portas abertas aqui. E, graças a Deus, fizeram o curso maravilhosamente bem, tiveram um ótimo aproveitamento. Acredito que todos eles conseguiram a Carteira Nacional de Habilitação, né? Já estão dirigindo por aí. Essa CNH vem com uma restrição que quem usa óculos, por exemplo, tem que ter lá no campo observações a letra A. No caso de deficiente auditivo, é a letra B, né? Veículo com direção hidráulica, letra D, enfim, existe uma relação do DETRAN com relação às carteiras especiais. E a autoescola do Tico, aqui em Bragança Paulista, como disse o colega Sidney Guedes, é a única que fornece a carta especial, né? Onde a Michele trabalha, ela é diretora lá. Seu Ariovaldo, só uma pergunta. Existe uma diferença de valores para esse trabalho com a comunidade surda e uma pessoa ouvinte? Vamos supor, para mim, eu pago um valor para tirar a habilitação e o surdo outro valor, ou é o mesmo valor? Não, é o mesmo valor. Então, o intérprete, se for fornecido pelo CFC, pelo Centro de Formação de Condutores, é ele que arca com as despesas. Ele tem que ter um intérprete em Libras já contratado. E, como eu disse, nós temos, né? Então, o valor é igual para todos. Não tem diferenciação em termos de valores. O CFC ele tem que fornecer um intérprete. Isso está na lei do DETRAN. E Bragança, nós já temos, então, esse profissional? Não sei as demais escolas. Eu sei onde eu trabalho, que nós temos um intérprete cadastrado, como a Michele também tem para as aulas práticas um intérprete cadastrado. Por que a Malu foi lá e o companheiro? Porque, como eu disse, por ocasião da matrícula dos candidatos dela, os deficientes auditivos, mencionaram que já tinham um intérprete para acompanhá-los. Então, para nós foi até bom um intérprete para ir, como ela realmente acompanhou, e correu tudo maravilhosamente bem. Eu acredito que foi tudo sem anormalidades. Não sei se a Malu... Desde quando já tem a questão do intérprete para vocês? Nós temos que já ter um intérprete cadastrado. Acredito que desde 2000, essa exigência está na resolução de 2015. Então, de 2016, eu acredito que nós já tínhamos um intérprete lá. Então, como eu disse, não foram vocês? Então, foram vocês, né? Foi vocês que foram lá? Isso, eu não lembro a data. Mas aquilo que eu falei, por que foi vocês? Porque, por ocasião da matrícula do aluno, alguém comentou conosco, a autoescola, o próprio aluno, que já tinha um intérprete para acompanhá-los. Então, eu não acionei o nosso intérprete cadastrado. Obrigada. Então, já existia esse profissional? Já. Então, se a partir de agora, qualquer surdo que vai fazer algum tipo de formação com vocês vão fornecer esse profissional? Nós temos um intérprete disponível, tanto para aulas teóricas, no caso da aula prática, a Michele disse que tem também. Vocês têm intérprete ou uma pessoa que sabe Libras e fez um curso de Libras? Ela é formada em Libras. Formada então em Libras. Uma diferença. Então, preciso ver se ela vai ter condições... Não é um caso assim comum, né? Sim. Aluno com deficiência auditiva não é comum assim fazer o curso lá. Aliás, acho que os últimos que foram 2021. Lá foram acompanhados por você. Sim. Né? Por vocês.
Mas, se precisar, a gente tem. Eu acredito que ele vai fazer, no mínimo, o básico necessário. Aí que está. Existe uma questão de a gente fazer básico necessário, e outra é você estar no processo, no caso de vocês, com um tradutor. Não dá para ser básico. Quando você fala de tradução e interpretação, é uma pessoa que vai passar simultaneamente todas as informações do professor, que esteja dando aula de mecânica, de meio ambiente, simultaneamente, porque o surdo depende desse profissional, dessa informação, para poder depois chegar lá e passar na prova. Sim, certo? Tanto é que a nossa intérprete, ela é professora também. Então, ela ministra aula de direção defensiva, de primeiros socorros, inclusive de mecânica. Então, o que o professor estiver falando ali em sala de aula, ela vai transmitir para o aluno. Professor, eu sei quem é a pessoa. Ela é nossa aluna. Quem que é a pessoa? A Luana. É ela? A Luana. Então, a Luana, ela está em processo de formação de curso básico de Libras. Ela não é intérprete. Não é intérprete. Ela tem uma certificação para falar, eu sou formada, sou tradutora e intérprete. Por que eu perguntei para vocês? Eu sei que tem um profissional lá na Tico, que ele tem uma filha com deficiência auditiva e ele conhece língua de sinais. Tem a esposa do Márcio certo? Também, que eu cadastrei uma vez. Então, é isso, gente. Quando a gente fala de cadastro profissional, nós temos que pensar na formação desse professor. E não dizer, eu faço curso de Libras, eu sou intérprete. Eu preciso provar que eu sou intérprete. Voltou. Quando a gente fala da questão de tradução... Toma isso aqui. Quando a gente fala da questão de tradução e interpretação, isso é algo sério, porque é traduzir de uma língua para outra. Não é um curso básico de língua de sinais que vai fazer a pessoa ser tradutora. Uma coisa é eu ter um filho surdo e saber me comunicar com meu filho. Outra coisa é estar com um profissional e estar lá numa direção com um aluno surdo. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala, eu tenho um cadastro de um tradutor e intérprete. Qual é a formação desse profissional? E eu estou falando por uma outra área sem ser professora. Eu sou parecista de cursos de graduação e pós-graduação em relação a profissionais tradutores. Então, qual é a certificação? Porque eu sei que, na questão dessa renovação de alvará, foi necessário que houvesse um cadastro de profissional que soubesse Libras, ou que seja tradutor. Uma coisa é você saber ter curso de Libras, e outra é você ser formado na tradução e interpretação. É essa a nossa preocupação. Não é ter apenas um papel, é ter um profissional de fato. Não sei se deu para entender essa relação do que é o cadastrar um papel e eu ser o profissional. O nome da Luana, você conhece a esposa do Márcio também? É outra que nós cadastramos. Então, nós falamos da Luana, mas uma outra profissional que nós cadastramos também foi a esposa do Márcio. São essas duas que estão cadastradas. Porém, se você puder me indicar alguém, né, que seja mais habilitada para fazer o papel de intérprete, você me aponte, que eu vou conversar com essa pessoa e cadastrá-la junto à nossa empresa lá. Desculpe a minha insistência. É porque eu sei o quão difícil é você estar num espaço e não ser atendido. Quando a gente não é deficiente, a gente não sabe o que é, só eles que sentem na pele isso. E é muito difícil você chegar num espaço e não ter alguém que possa passar para você. É igual nós. Vamos lá para o Japão. E a gente não sabe japonês. Como que a gente vai se sentir? Perdido. Então, a gente está tentando garantir o que é a lei. Eu posso chegar aqui com um papel de tradutor e intérprete de qualquer curso. A gente só consegue garantir realmente que a pessoa é profissional na ação. Então, existe uma diferença de você apresentar um curso de Libras, você apresentar uma certificação, seja uma pós, seja uma graduação de letras Libras, ou pós-graduação em tradução e interpretação, e você ser realmente fluente na língua, para poder você realmente garantir, de fato, a acessibilidade para aquela pessoa. Então, não é só ter o papel. Curso de Libras não significa que você seja intérprete. O próprio curso fala curso de Libras. A gente está falando de tradução e interpretação. Desculpe a minha insistência, mas é algo que é necessário refletir. Eu sei das suas ações que são importantes, mas precisam ser mais intensificadas. Não é só pela Autoescola Tico, é por todas.
Tá? É isso. Obrigado, Malu. Quer falar alguma coisa? Não. A Michele quer falar alguma coisa? Não? Eu quero agradecer a participação da Malu, aí a gente sabe seu esforço. E também quero fazer um agradecimento especial aí ao Ari. Né? Eu acho que foi dado o primeiro passo, a gente vê aí o comprometimento do Ari na sua fala, né? Não está totalmente despreocupado com a questão, tem uma preocupação por parte do Ari de estar não só cumprindo as normas, mas poder fazer um bom atendimento. A gente percebe isso no Ari, na Unitran, e também agradecer à Autoescola do Tico, leva nosso agradecimento ao Márcio. É Márcio mesmo, né? Márcio, leve nosso agradecimento. E nós acatamos aí a sugestão do vereador Sidney Guedes, líder do prefeito, um assunto que não vai parar por aqui, a gente vai estar conversando, e sempre também vendo, sim, dando um olhar especial aos portadores de deficiência auditiva, mas também vendo a realidade de cada instituição particular, né? Ou seja, autoescola de formação, de condutor, me corrija, né, Ari? O senhor que está no ramo sabe melhor que é teórico ou prático. A gente tentando acasalar aí as duas partes. Mais alguma? Então, agradecemos mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a presença dos vereadores e, não tendo mais nada a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 10h58. Desejo a todos um bom dia. Fazendo um adentro aqui, me esqueci que é a última sessão. Eu coloco em discussão a ata da 44ª sessão semanal desta comissão, realizada na presente data de hoje, 30 de novembro de 2022. Ninguém querendo se manifestar, está em votação, está aprovado por 4 votos favoráveis. Novamente, um bom dia a todos.